A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje, neste primeiro capítulo do nosso estudo bíblico, abordaremos um tema de suma importância que o Espírito Santo tem colocado fortemente em nossos corações: a liderança espiritual e o papel dos pastores conforme o coração de Deus. Aleluia! Texto base para o estudo. Obedecei a vossos líderes e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13 e versículo 17. No texto original grego, a palavra traduzida por obedecei é peiteste, derivada do verbo peito. Seu significado é deixar-se persuadir, confiar, ser guiado com fé e convicção. Glória a Deus! Assim, não se trata de uma obediência cega, mas sim de uma confiança espiritual fundamentada na direção do Espírito Santo e no testemunho fiel dos líderes que Deus instituiu. Aleluia! Em outras palavras, o autor da carta aos Hebreus nos exorta: sejam persuadidos e deixem-se guiar por aqueles que o Espírito Santo colocou sobre vocês, pois zelam por vossas almas com temor e amor. A raiz de peito traz também a ideia de ser persuadido pela verdade, mostrando que a verdadeira liderança espiritual convence não pela força, mas pela verdade do Evangelho e pelo exemplo de vida. Amém? 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 17, nos instrui: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. No grego, governam bem corresponde a proistamenoi kalos, proistameno e kalos, significando aqueles que estão firmes à frente, com boa conduta e liderança honrosa. Portanto, o verdadeiro líder espiritual é aquele que guia com exemplo, santidade e serviço. Aleluia! O apóstolo Paulo também declara em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 12: e ele mesmo deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Este texto evidencia que o ministério pastoral é uma instituição divina, não humana. A palavra grega para pastor é poimen, pimim, que significa literalmente aquele que cuida das ovelhas. Aleluia! No texto original aramaico do Novo Testamento, quando Jesus se refere ao bom pastor, utiliza-se a palavra ra'á, que também corresponde ao termo hebraico do Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus! Isso demonstra que o verdadeiro pastor reflete o caráter do próprio Cristo, o pastor supremo das nossas almas. Jeremias capítulo 3 e versículo 15 diz: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. A palavra hebraica para apacentar é ra'á, que significa alimentar, cuidar e conduzir com ternura e sabedoria espiritual. Já a palavra coração, em hebraico, leb, representa não apenas sentimento, mas também a vontade e o propósito divino. Portanto, quando Deus promete pastores segundo o meu coração, ele se refere a líderes que conduzirão o povo conforme sua vontade e propósito eterno. Aleluia! Por isso, negar a necessidade de pastores ou afirmar que o crente pode caminhar sozinho contraria o plano divino. Desde o Antigo Testamento, o Senhor levanta homens e mulheres para guiar seu povo, como Moisés, que foi pastor de Israel, e Davi, que cuidava das ovelhas antes de se tornar rei. Jesus afirmou em João capítulo 10 e o versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Todavia,
é necessário cuidado, pois a Bíblia adverte contra falsos pastores e profetas. Mateus capítulo 7 e o versículo 15 ao 16 alerta: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. No grego, falsos profetas é pseudoprofetes, pseudoprofites, que significa aquele que fala falsamente em nome de Deus. Assim, há quem se apresente como pastor, mas não tenha o coração de Cristo. O critério para discernir é o fruto, não a aparência ou o carisma. Amém? Um verdadeiro líder espiritual conduz o povo a Deus e não a si mesmo. João capítulo 10 e o versículo 27 registra: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 12 ao 13 instrui: Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. No original grego, presidem é proistamenos, que significa aqueles que estão à frente para guiar com responsabilidade e serviço. Devemos ter respeito, honra e comunhão com os líderes legítimos, pois eles responderão a Deus pelas nossas almas. Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, Deus nos criou para vivermos em comunhão no corpo do Senhor, a Igreja, e levantou líderes espirituais para o nosso cuidado e crescimento. Quem rejeita a liderança que vem de Deus, rejeita o próprio plano de edificação do Senhor. Hebreus capítulo 10 e o versículo 25 nos exorta: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia! O afastamento da congregação é uma das maiores armadilhas do inimigo. O crente sem comunhão é como uma brasa fora do fogo, rapidamente esfria e se apaga. Portanto, permaneçam firmes na igreja, sob a liderança que Deus estabeleceu, e atentos à voz do Espírito Santo, que fala por meio da palavra. Glória a Deus! Aleluia! Que palavra poderosa o Espírito Santo nos entregou hoje, irmãos e irmãs! Que este ensinamento não seja apenas ouvido, mas guardado no coração como semente viva do reino. Amém. A palavra do Senhor nos renova, nos corrige e nos conduz à verdade. Por isso, não deixemos que o inimigo roube o que foi plantado nesta hora. Aleluia! Que cada versículo ecoe na sua alma durante toda a semana e que o Espírito Santo continue ministrando sobre a sua vida. Se esta palavra falou contigo, compartilhe-a. Leve adiante o que o Senhor te ensinou hoje, porque cada estudo é um instrumento de edificação, é alimento espiritual, é fogo celestial que aquece o coração e fortalece a fé. Permaneça firme, permaneça fiel e lembre-se, a chuva de paz de Deus não cessa sobre aquele que anda em obediência e amor. Aleluia! Eu sou servo do Senhor e esta é a voz do canal Chuva de Paz e Propósito de Vida, levando até você a verdade da palavra, sem distorções, sem medo e com a unção do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique na presença do Altíssimo e até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir. Glória a Deus. Aleluia. Amém.